Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, dentre eles a assinatura da nossa Caixa Assombrada, uma assinatura mensal. Você recebe aí uma caixa todo mês na sua casa se você fizer essa assinatura. E a caixa do mês de novembro é a caixa Dia de los Muertos. E eu tenho um item para mostrar para vocês dessa caixa, ok? E vou mostrar daqui a pouco, depois dos relatos. Daqui a pouco eu mostro, ok? Bom, vamos lá então para o primeiro relato desta coletânea. Eu via a morte do meu tataravô. Eu via a morte do meu tataravô. Vamos ver. É uma moça que nos conta. Eu sempre fui muito sensível. Desde muito nova já presenciei várias coisas sobrenaturais, mas essa história que eu vou contar me tocou bastante. A minha bisavó, os nomes estão trocados, ok? A minha bisavó, Nair Cristina, faleceu alguns dias atrás. Nossa! Com 103 anos de idade. Ela teve uma vida muito sofrida, pelo que me contaram. Nair era do Acre, perdeu seu pai muito cedo. Até um mês atrás eu não sabia o motivo da morte dele. E após ter perdido o pai, com apenas 5 anos de idade, ela foi sequestrada e trazida para o Amazonas. Desde então, nunca mais viu sua família, mas lembrava claramente o nome de seus familiares, inclusive sobrenome. Em 2018, eu tive um sonho que nunca esqueci. Me parecia mais uma lembrança ou algo do tipo, pois eu via tudo o que acontecia, porém não estava presente. No sonho, eu vi um barco de madeira bem grande. Tinha cerca de umas 7 pessoas nesse barco e todos eram bem simples, exceto um homem, muito bonito, alto, loiro, com olhos claros, que vestia roupas mais formais e aparentava ter uns 30 anos. Vou chamá-lo aqui de Emílio. Eu senti como se já conhecesse Emílio de alguma forma e tive um carinho muito especial por ele. Imaginei que aquele homem fosse o dono do barco, que por sinal estava cheio de mantimentos. O barco ia passando por algum tipo de atalho, onde as margens do rio estavam bem próximas, e me pareceu que ele encalhou, pois os motores foram desligados. De repente começaram a aparecer índios nas margens do rio, todos munidos com arcos e flechas nas mãos, e uma expressão de ódio no rosto, nos rostos, né? Em seus rostos. Emílio mandou um empregado se jogar dentro da água e se esconder. E prontamente o empregado obedeceu, se jogou na água. Logo depois, as pessoas que estavam no barco foram alvejadas por flechas e que vinham de todas as partes. E todos morreram ali, incluindo Emílio. O único que ficou vivo foi o empregado que havia se escondido. Eu fiquei muito abalada porque eu não queria que Emílio tivesse morrido. Eu só conseguia pensar na crueldade daqueles índios que ainda entraram no barco para chutar os corpos que estavam jogados no chão e roubaram tudo o que havia dentro daquele barco. Eu acordei muito triste com aquele sonho, mas acabei esquecendo e seguindo normalmente minha vida. Então, no fim de 2020, do ano de 2020, simplesmente por puro tédio na quarentena, resolvi descobrir mais sobre a minha bisa. Perguntei à minha avó por que o meu tataravô tinha morrido tão cedo. Ela me contou que ele cuidava de 2 meninas indígenas que moravam perto. E ele sempre as alertou para que, quando viessem vê-lo, elas não andassem nuas pela casa, já que elas não eram mais crianças. Ele tinha dado roupas para que usassem quando fossem lá, porém elas sempre desobedeciam. Até que certo dia ele, já estressado, deu uma palmada em cada uma, e então elas foram embora muito irritadas. Tempos depois, em uma viagem para buscar mantimentos para o armazém que ele tinha,
foram atacados por índios em forma de vingança. E apenas o seu empregado de confiança sobreviveu, graças ao tataravô. Olha, eu não vou repetir a história toda, porque foi exatamente igual no meu sonho de anos atrás. Eu vou mostrar. Então, foi exatamente... Achei que ele ia tirar daqui. Tudo que eu sonhei, ela contou. Foi tudo exatamente igual àquele sonho que tive anos atrás. Inclusive a descrição do meu tataravô. O Emílio era o meu tataravô. Eu o vi naquele sonho e era impossível alguém me contar a história, porque sempre foi motivo de tristeza para todo mundo. Minha avó também não sabia do sonho que eu tinha tido, porque eu não tinha contado para ninguém. Mando esse relato em homenagem à minha bisa, que sempre foi um exemplo de vida, e termino meu relato falando que essa história é verídica. Gente do céu! O que foi, amor? Ela sonhou exatamente o que aconteceu. Como se fosse mostrado para ela um filme daquilo que aconteceu. Ela não estava presente. Será que ela é... Não, eu falo assim, ela é encarnação de alguma coisa de algum deles daquela época, ela reencarnou nela, o bisavô? Não, talvez não. Mas ela só teve a visão exatamente do que aconteceu. Que interessante, ela viu tudo no sonho. Alguém já passou por isso? Manda o relato pra gente, comenta aqui, ok? Sempre comentar com respeito. Agora vamos lá pro próximo relato. Ela veio me avisar? É uma moça que nos conta. Há 2 anos atrás, sendo que este relato foi enviado em setembro de 2019, tá? Então, em 2017, por aí. Há 2 anos atrás, comecei a namorar o Camilo. Nesse meu namoro aconteceram várias coisas, mas nenhuma tão arrepiante quanto essa experiência que eu vou contar. Eu tenho mediunidade. Vejo seres, sinto presenças, escuto o que eles têm a me dizer. Isso tem sido meu pesadelo, pois eu não entendo muito sobre essas coisas. Comecei também a ter sonhos premonitórios, e isso me assustava, até eu entender o porquê daquilo. Bom, um dia eu vi no status da mãe do Camilo, a Rúbia, sobre ele estar muito triste, inclusive pedindo ajuda, pedindo orações. Então resolvi mandar uma mensagem para ver o que tinha acontecido. Rúbia me falou que a irmã do seu marido, o Sandro, a Jade, né, a irmã do Sandro, ela estava no hospital. Me comprometi com a família, dando apoio e fazendo minhas orações, até que chegou no sábado e o Camilo, assim que saiu da faculdade, resolveu vir me buscar para dormirmos na casa dele. Eu tive uma viagem astral, ou um desdobramento. Foi como se eu estivesse dormindo, mas estando acordada. E isso aconteceu algumas horas antes do Camilo chegar. Nessa viagem, eu via a Jade morta. Isso mesmo, gente, ela estava morta. Como se ela estivesse logo de partida. Ela estava morta. Como se ela estivesse logo de partida, pois a vi se arrumando. Ela não viu ela morta, assim. Ela sabia que ela estava morta nessa viagem astral, mas era como se ela estivesse se arrumando para ir viajar. Era como se ela estivesse de partida, pois eu a vi se arrumando. O espírito dela fora do corpo, entendeu? Se arrumando, se preparando para partir, enquanto seu corpo estava ali sem vida. Ela viu as duas coisas, então. Me preocupei muito, pois já sabia que o pior ia acontecer. Eu sonhei ou viajei, eu não sei bem, mas olhei no relógio e era 3 horas da madrugada quando Camilo chegou, sem saber o quadro de sua tia ainda. Chegamos na casa dele, passei o resto da noite com medo do pior acontecer, então eu não dormi nada. Estávamos todos juntos no mesmo quarto, pois a casa estava sendo reformada. Foi quando escutei o telefone do Sandro, o pai do Camilo, tocando, e ali eles estavam informando o pior, que a Jade havia falecido.
Eu estava acordada, então peguei meu celular meio que escondido para ninguém perceber que eu estava ouvindo toda a conversa. Olhei no relógio, 3 horas da manhã. O horário que eu havia visto na minha viagem espiritual. Eles se arrumaram para ir buscar o corpo enquanto eu fiquei cuidando do Camilo e da irmã caçula dele. Passou o tempo, continuamos lembrando dela com muita saudade, até que numa outra ocasião, ainda dormindo todos juntos por conta da reforma, eu vi a Jade vindo até o Sandro, sentando-se na cama do casal e acariciando seu rosto com uma cara de felicidade. Eu acho que ela não me percebeu acordada. Ela veio se despedir dele após encontrar seu lugar. Será que ela veio se despedir dele após encontrar o seu lugar no mundo espiritual? E em outra ocasião mais recente, na casa da Jade, eu senti o cheiro das flores que ela gostava, porém não havia mais flores no local. Ah, então com certeza ela veio se despedir, estava tudo bem, né? Veio dar aquele último adeus, algo assim, né? Ou um até logo. Então, mas aí que tá. Ela também, é outro caso aqui que ela viu. Mas como que foi uma viagem astral se ela viu antes de acontecer? Foi uma viagem astral, mas também uma viagem no tempo? Será que no astral é possível acelerar e diminuir? Como que ela viu o horário? Aquilo foi mostrado para ela como uma forma de dizer, ó, vai acontecer às 3, assim, assim, assado. Aí só foi tipo uma encenação no astral para mostrar o que ia acontecer. Ou é possível meio que ir um pouquinho pro futuro, ver o que aconteceu no futuro e depois voltar pro presente e aí a coisa acontecer. Ou como no relato anterior, é possível ela ter ido lá pro passado, ver o que aconteceu e voltar pro presente aqui e falar, então foi isso que aconteceu. Ou é só uma imagem reprojetada na mente do que aconteceu, que foi gravado no filme da vida, que eu não sei aonde, na memória do ar. Ou é saída para frente e para trás, tipo, o que é, gente? Eu não sei, preciso estudar isso, mano, não tenho tempo agora. Então expliquem aí nos comentários quem tiver uma explicação. E mande um relato se tiver um parecido. Tá, agora vamos ao terceiro relato desta coletânea de relatos de hoje. O dia que um espírito visitou a minha casa. É uma moça que nos conta. Eu tinha por volta de 13 anos de idade e adorava tudo que era relacionado ao sobrenatural. Histórias, brincadeiras, relatos e vídeos. Aliás, eu lia e relia o site de vocês sempre. Uma noite, 2 amigas minhas vieram dormir em casa e eu inventei de fazer a brincadeira do baralho. Eu já ia ler a brincadeira do copo, não, do baralho. A brincadeira do baralho com elas. Vou explicar como funciona essa brincadeira do baralho. Primeiro você precisa de um baralho virgem que nunca tenha sido utilizado para jogos. Precisa também acender velas pretas e fazer uma reza. Depois disso, você pede para algum espírito vir brincar com você de perguntas e respostas. As cartas vermelhas representam sim e as pretas não. Por isso que eu falo, gente, não é a brincadeira do copo, não é a tábua ouija. Qualquer coisa que você pegar e chamar, convidar, intencionar, botar a tua mente nessa sintonia, pedir, pode acontecer alguma coisa. Pode dar uma porcaria ou não, mas não é que, nossa, a tábua ouija é tipo um chamariz de fantasma. Não é, às vezes a tábua ouija é usada para decoração ou não sei o quê. Então não importa muito o meio, entendeu? Importa que você tá chamando. Que nem a do baralho, da moeda, da caneta, da correntinha, do compasso. É tudo mesmo. A comunicação, é o contato com o lado de lá. Tá, muito cuidado com isso, porque não é brincadeira, entendeu? Isso pode dar ruim com quem não sabe lidar com o que pode acontecer depois, né? Mas continuando. Bom, estávamos brincando na sala e eu vou explicar como era a minha casa naquela época, porque é necessário para o desenrolar da história.
O primeiro cômodo da casa era essa sala, onde estávamos dormindo. Depois vinha a cozinha, que era enorme, e tinha uma porta que dividia a cozinha do corredor. Essa porta era contra ruídos. Ai, que chique! Ela bloqueia os barulhos da sala e da cozinha para o restante da casa. Perfeito, né? Nesse corredor, depois da porta, tinha o escritório do meu pai, o meu quarto, um banheiro e o quarto dos meus pais no fim da casa. Começamos a brincadeira às 3 da manhã, propositalmente na hora da morte. Começamos invocando algum espírito que estivesse por ali e fomos perguntando várias coisas, como: você é homem? Respondeu sim. Você está aqui em casa? Respondeu não. Você está na rua? Respondeu não. Você está na garagem? Respondeu sim. Você está na porta? Respondeu não. Você está na janela? Respondeu sim. Você quer entrar? E respondeu sim. Preciso te convidar, certo? E aí ele respondeu sim. Eu tinha visto isso em algum filme na época que precisava convidar. Ah, tem o filme lá do vampiro, como que é? Não sei, é um vampiro que ele só entra se convidar. Enfim, então o convidei para entrar. Amigo espírito, você é bem-vindo na minha casa, pode entrar. Depois de mais algumas perguntas, ele respondeu que estava sentado no sofá ao lado da Letícia Sinara. Depois os nomes que o padre Fábio dá para os personagens dele, né? Ao lado de Letícia Sinara. Os nomes estão trocados, ok? Nesse momento, ela arrepiou dos pés à cabeça, mas isso não era o bastante para mim. Então eu disse a ele que eu só acreditaria que ele estava ali de verdade se me desse um sinal, algum barulho, alguma coisa. Nesse momento, a porta fez um barulho bem alto, como se alguém tivesse dado um chute, um pontapé na porta. Mas como eu era muito corajosa, pedi uma coisa maior, olha só. E nesse momento ficou um silêncio perturbador. Foi muito estranho, era como se o tempo tivesse parado. Não tinha barulho de nada, não tinha barulho de ar, de vento, de grilo, de cachorro, de respiração, absolutamente nada. Então a minha outra amiga, Caetana, sentiu alguém mexer no cabelo dela. Caetana levantou-se do chão num salto e ficou muito nervosa. Nisso, as velas se apagaram. Eu levantei e pedi para o espírito sair da minha casa e abrir a porta. Agora pode ir, seu espírito. Então, a Sinara correu para o interruptor da cozinha e acendeu as luzes. Quando ela fez isso, as luzes da cozinha explodiram e foram explodindo todas as luzes da casa em sequência. Do corredor, do escritório, do meu quarto e do banheiro. Apenas as luzes do quarto dos meus pais não explodiram. E logo em seguida, uma corrente extremamente forte de ar passou por nós três e foi sentido a porta de saída. Nisso, meu pai levou maior susto e levantou correndo. Lembrando que era 3 da manhã. Ele levantou correndo, abriu a porta da cozinha e nós três estávamos grudadas num canto, chorando, assustadas. Meu pai ficou muito bravo, mas eu não contei o que tinha acontecido. Ele achou que tinha estragado tudo por algum problema da fiação da casa. Naquela noite, nós não dormimos. E no outro dia ficamos nervosas o dia inteiro e com muito medo. À noite eu acendi as velas mais uma vez em casa e pedi para o espírito deixar a minha casa, porque ali não era o seu lar. E pedi desculpas por tê-lo atormentado com essa brincadeira. Acendi uma vela de 7 dias para ele e rezei todas as noites, para o espírito. Algumas noites eu escutava barulhos pela sala ou na porta da sala. Mas isso aconteceu apenas algumas vezes enquanto eu rezava, depois parava. E com o tempo acabou. Nunca mais ouvi nada em casa. Mas também nunca mais brinquei com brincadeiras desse tipo. Afinal de contas, para que mexer com quem tá quieto, né? Não brinque com espíritos, gente. É verdade, gente, né? Até porque quem vai estar pro lado de cá atendendo esse tipo de brincadeira
Não vai ser lá aquele espírito elevado, aquele espírito de luz, um anjo que tá passando e fala, eu vim aqui abençoar vocês. Não, vai ser uns que estão meio perdidão por aí, meio querendo dar uma trollada, às vezes até ruim, né? Vai saber. Então, muito cuidado. Às vezes precisando de ajuda, aí acha que ali, ele falou, nossa, ali eu posso conseguir ajuda, e às vezes ele fica atormentando você, às vezes precisando, querendo ajuda, mas daí você não sabe ajudar. Tipo, você chama, ah, pode vir, ele vem, eu preciso disso, posso ficar com você? Você vai me ajudar? E aí ele fica ali atrás de você, te sugando, te não sei o que lá, porque às vezes, como ela me chamou, acho que ela pode me ajudar, sabe? E aí você, não sei agora o que fazer, mas daí você fica atormentada e assombrada por aquilo, entendeu? E até que ela soube aí, ó, acendeu uma vela de 7 dias, fez oração, não sei, tipo, ela chamou e depois tentou encaminhar, né? Agora você pode ir, mas muita gente não sabe o que fazer, brinca e depois, e aí, depois que você chamou, eu falei, agora você me chamou, e agora? Agora eu vou ficar aqui, sabe? Então, muito cuidado. Agora, pessoal, antes de ir para o próximo relato, como prometido, eu vou mostrar para vocês um item da caixa de novembro, Dia de los Muertos, ok? Quem já assinou lá na caixa de outubro, né? As caixas já foram enviadas, já tem gente recebendo e abrindo suas caixas já. Dependendo do lugar onde você está, pode chegar antes, pode chegar rápido e pode demorar um pouco mais a caixa. Já tem gente recebendo. Então, se você assinou lá na caixa de outubro e tá mantendo sua assinatura, você vai receber a de novembro, tá? A menos que cancele ou que dê alguma coisa errada aí. Agora, se você ainda não pôde assinar, você pode assinar a sua caixa agora, que você vai receber a partir da caixa de novembro, Dia de los Muertos, tá? E tem a opção também, se você não quiser fazer uma assinatura, você pode adquirir de forma avulsa a caixa. Então, você compra uma caixa, mas aí você não vai receber a do mês que vem, entendeu? Só se você quiser assinar o mês que vem ou comprar outra avulsa. Lembrando que na compra avulsa, ela sai um pouquinho mais, o preço um pouquinho mais alto, tá? Mas, enfim, vou mostrar para vocês um dos itens da caixa de novembro, Dia de los Muertos. Aqui tem um mosquito passando na minha orelha aqui que tá me irritando. Olha aqui, gente. Que lindo! Então, é esse crânio aqui, todo enfeitado, exclusivo da caixa, tá? Feito exclusivamente para a caixa de novembro. Ok? Aqui, ó. E ele é um porta-treco, porta-lápis, entendeu? Você pode pôr aqui, ó, seus lápis, suas coisinhas. De repente, até um vasinho de suculenta. Olha aqui, certo? Você pode colocar aqui. É um porta-lápis, porta-treco, ok? É em resina, assim como o Jack Lanterna pintado à mão. Tudo artesanal aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Certo? Feito também pelo mesmo artista, o Gerard. La Calavera de los Muertos. E ela também vem numerada, tá? Edição limitada, numerada. Então, cada um aí de vocês vai receber uma com o número da sua edição, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar maiores detalhes aqui. Queria que focasse, né? Foca aqui na caveirinha. Ah, outro detalhe. É tudo em relevo, tá? Isso aqui não é só uma pintura nela, não. Tudo, não sei se vocês conseguem ver, mas é tudo em relevo. Todos esses detalhes aqui pintados, todos eles são em relevo. Ok? Tudo em relevo. Ok? Então, aqui está o item, um dos itens do mês de novembro, Dia de los Muertos. Ok? Caveirinha La Calavera de los Muertos. De México. De México. El México. Bom, então... tem essa e tem outras cositas mais, é claro, vai mais uma receita para completar ali o seu livrinho de receitas,
que você recebeu lá na caixa de outubro, ou que vai receber aí das gostosuras assombradas, tá? A gente vai, esse livrinho a gente vai ver, a gente ainda tá vendo aí o que faz. Bom, aí eu pensando aqui e falando, né? Bom, pessoal, então aqui está um item muito legal, muito 10, ficou muito lindo, eu achei muito lindo, muito bem trabalhado, muito caprichado, ok? Bom, vamos então continuar aqui, não deixe de assinar a sua caixa e vamos continuar aqui com os relatos. Agora, vamos para o relato Quem Era Aquela Mulher? Vamos ver. É uma moça que nos conta. Eu estava na casa da minha amiga Letícia, que mora ao lado da minha casa, pois a irmã dela havia saído e a Letícia queria que eu ficasse com ela para fazer companhia. E assim eu fiz. Fui para lá, fiquei com ela e até aí tudo bem. O tempo estava nublado, caindo alguns pingos de chuva, então decidimos sentar um pouco na porta de casa. Sempre tínhamos esse costume. Então pegamos 2 cadeiras, sentamos embaixo de uma árvore que fica em frente à casa. A rua estava toda parada, sem movimento, e no momento ali estávamos somente eu e ela. Ela e eu e ela. Passou mais ou menos uns 2 minutos que estávamos sentadas lá, quando a Letícia me disse: olha, vem uma mulher bêbada e cantando ali. Acho melhor a gente entrar. É perigoso ela querer fazer alguma coisa, né? Ela disse mulher bêbada, porque no bairro onde moramos é comum pessoas bêbadas passarem todos os dias ali. Quando olhei para trás, lá estava a mulher, olhando para mim com um olhar estranho e cantando algo que eu não conseguia entender. Ela cantava baixo, olhando para mim. Olhei fixamente para ela, até mesmo para ver se realmente ela estava bêbada. No momento em que eu olhei para ela, eu me arrepiei toda, pois aquela mulher não estava bêbada e não tinha um olhar comum, não. Eu não sei explicar, mas naquele momento pude perceber que aquilo não era coisa boa. Olhei para Letícia e ela, assustada com a situação, não disse nada. A mulher ficou parada perto de nós. E como a árvore em que estávamos era um pé de tamarindo, a mulher nos disse: moças, tem muitos tamarindos no chão. Eu poderia pegar alguns? Nós 2, com medo, falamos que sim, que ela poderia pegar. Logo depois eu falei baixinho para Letícia: abre o portão, vamos entrar e ficar olhando pela janela para ver o que ela vai fazer. E assim nós fizemos. Entrei primeiro e depois a Letícia foi entrando. E aí a mulher disse: já vai entrar? Meio que com uma voz de deboche, sabe? Então a Letícia disse que sim. Fomos para a janela e lá ficamos observando a mulher. Vimos ela dar várias voltas pela árvore, ao redor da árvore, e cantar. Cantar e cantar. Eu não sei o que ela estava cantando, mas ouvindo aquilo, os meus olhos lacrimejavam. Comecei a derramar lágrimas. E algo me dizia que aquela situação era sobrenatural. Eu e a Letícia ficamos um tempo ali só observando na janela, e ela continuava cantando e rodeando a árvore. Parecia filme de terror, gente. Aquele tempo chuvoso, a casa toda escura, e de repente, quando decido olhar pela janela para ver se ela tinha ido embora, tomei um baita susto, pois ela estava parada no portão, olhando fixamente para alguma coisa. Eu me arrepiei toda, a Letícia também. Ficamos abaixadas próximo à janela quando escutamos ela dizer com uma voz leve e suave: tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Sim, ela repetiu essas frases 2 vezes seguidas e depois de mais ou menos 1 minuto, novamente disse: tchau, obrigada. E saiu cantando. Quando a Letícia e eu notamos que a cantoria estava ficando cada vez mais baixa, fomos correndo ver se ela estava se afastando. E quando vimos, ela não tinha se afastado. Ela tinha sumido. E não tinha como ela ter sumido do nada, pois não tinha onde se esconder. Só que não mais a vimos. Ela simplesmente sumiu. E isso me deixou bastante assustada e pensativa. O que será que poderia ser isso? Bom, se ela sumiu e se realmente não tem explicação,
pro sumiço dela, algum espírito perdido, alguma entidade. Por que ela queria pegar os tamarindos do chão? Porque primeiro eu pensei, poderia ser uma pessoa que tem algum problema mental, em algum surto, alguma coisa assim. Outra possibilidade é talvez alguma pessoa incorporada com alguma entidade que ali meio que perdeu o controle, sei lá, incorporou. Mas ela sumir desse jeito, eu não sei. Será que era... E por que ela rodeou a árvore cantando? Não aconteceu nada com a árvore depois, com os frutos, com a casa, com alguém? Mas ela foi, até pediu licença para mexeu, falou tchau, agradeceu. Não foi assim... parece que não foi de uma forma rude, né? Bom, sei lá o que pode... Quem tiver uma hipótese aí, deixa nos comentários também. Próximo relato. Barulho na cozinha. É uma moça que nos conta. A minha família e eu mudamos para o bairro do Butantã, em São Paulo, em 1965. E eu não tinha completado ainda 6 anos. Meu irmão nasceu 3 meses depois que mudamos para lá. Quando isso tudo aconteceu, ele ainda era bebezinho de colo. Nós dormíamos no quarto dos fundos da casa e para chegar no quarto da minha mãe, a gente atravessava um longo corredor onde tinha um banheiro do lado esquerdo, depois a cozinha, também do lado esquerdo, e depois vinha a sala, e depois o quarto da minha mãe. Eu lembro que várias vezes eu acordava durante a noite e ouvia uma séria discussão entre um homem e uma mulher. A discussão sempre acabava com o homem querendo ir embora e a mulher implorando para ele ficar. No fim, ele ia embora e ela ficava chorando, chorando e corria atrás dele. Aí era só o silêncio. Eu sempre achava que era minha mãe brigando com meu pai, apesar de saber que esse tipo de contenda não acontecia na minha casa. Eu nunca presenciei isso antes, eu nunca presenciei isso entre eles. Quando isso acontecia, eu saía do meu quarto, passava pela cozinha, sempre a mesa estava posta, como se alguém tivesse lançado e deixado tudo sobre ela. A porta da cozinha estava aberta e a porta de tela encostada, como se alguém tivesse saído e tivesse deixado semi-aberta. E aí eu corria para o quarto da minha mãe e ela pacientemente me trazia de volta. Quando passávamos novamente de volta ali pela cozinha, não tinha nada sobre a mesa e a porta estava trancada. E tudo estava como estava na noite anterior quando fomos dormir. Gente, minha mãe era o tipo de mulher que nunca deixava a louça do jantar para lavar no dia seguinte. Mesmo com pouca idade, eu sabia que a mesa não deveria estar posta naquele horário. Meus pais diziam que o que eu ouvia devia ser o rádio da vizinha, a dona Emanuela, que ficava ouvindo novelas durante a madrugada. Papai dizia assim: "Você sonhou, foi sonho. Acordou e ouviu o rádio da vizinha. Vai dormir, não tem nada não." Mas que raio de novela era aquela que sempre repetia a mesma cena? Pois não foi uma vez só que eu ouvi aquela discussão. Aquilo acontecia comigo quase todos os dias. E o diálogo era sempre o mesmo, com o homem indo embora, a mulher correndo e chorando atrás dele. Isso só parou de acontecer depois que a minha mãe levou meu irmão e a mim para uma cidade do interior onde os primos dela eram padres. E ela pediu para que eu contasse a eles o que acontecia. Eles me ouviram atentamente e rezaram junto comigo. E aí nunca mais aconteceu. Mas eu lembro perfeitamente de ter visto a mesa posta no meio da madrugada e aquela discussão calorosa que dava para ouvir do meu quarto. Eu sempre acordava com aquele banzé, sabe? Meu irmão, Dante, com quase 8 meses de vida, olhava para os cantos da cozinha e berrava. Não tinha o que fazer para ele parar de berrar. Minha mãe já tinha feito de tudo para saber se era alguma dor, mas não. Ele chorava copiosamente e apontava o dedinho para o canto da cozinha. Por isso que a minha mãe nos levou para a casa dos primos dela no interior, que eram padres.
Gente, que interessante. Será que ela via uma, como que fala? Uma impressão local? Essa casa onde vocês moravam era uma casa nova? Era uma casa alugada? Como que era? Será que isso daí aconteceu realmente? Aquilo ficou impresso no ambiente e quando chegava aquele horário, aquelas coisas, ela podia ver tudo acontecendo de novo e acabava? Aquele caso de fantasmas que te ignoram, eles não têm uma consciência. Por exemplo, se ela levar e falar assim, ei, para, eles viram, olham para ela e falam alguma... Não, não é consciente. A cena acontece independente de quem tá em volta, é só uma repetição no ambiente de algo que aconteceu no passado. Mas aquilo é possível ser visto, mas não acontece nada com você e eles não interagem com ninguém ao redor, porque eles não estão ali conscientemente. É só como se fosse um vídeo gravado no ambiente, que se repete em algum momento e não sei se é todo mundo que é capaz de ver. Mas no caso ela viu, mas inclusive a porta aberta, a mesa posta, seria algo de outra dimensão? Lá vai eu. Porque, não sei, alguém já passou por isso? Manda o relato, deixa nos comentários. Muito interessante. O último relato desta coletânea, então, vamos lá. Na maternidade lhe avisaram que ela podia perder a sua filha. É uma moça que nos conta. Esse relato aconteceu com a minha vizinha, Bibiana, e sua mãe, que já é idosa. Era fevereiro de 1974. Os nomes sempre trocados, ok? Bibiana havia se casado com Júlio fazia 2 anos e estavam à espera de seu primeiro filho. Júlio não escondia de ninguém que desejava muito um filho homem, o qual levaria o nome de seu falecido pai, Samuel. Bibiana, como a maioria das esposas da época, queria muito agradar o marido e torcia pela vinda de um bebê do sexo masculino. O casal morava numa cidadezinha do interior nordestino, com poucos recursos, então o sexo do bebê só seria revelado no dia do parto. O casal vivia muito bem, apesar da vida humilde. Júlio trabalhava como capataz numa fazenda distante de casa e Bibiana era costureira. Naquele tempo, ainda era mais comum as mulheres da região recorrerem a parteiras. Ainda mais porque a única maternidade ficava na cidade vizinha, a muitos quilômetros de distância. Certo dia, após o marido sair para trabalhar, Bibiana passou muito mal em casa. Ela não sabia ao certo de quantos meses estava grávida, mas segundo os cálculos ainda faltava quase 1 mês para o bebê nascer. A casa deles, assim como as demais da região, ficavam muito isoladas das outras. A casa deles ficava muito isolada das outras. E não havia tráfego constante de pessoas ou veículos, até porque o vilarejo era muito pobre e as poucas fazendas da região, onde havia veículos, usavam uma outra estrada que já era asfaltada, longe da parte mais humilde do vilarejo. Bibiana ficou muito nervosa, pensando em como iria se socorrer. Ela conseguiu caminhar com dificuldade até a casa mais próxima da sua, que era a de seus compadres. Ao chegar na casa, a porta estava aberta, porém a casa estava vazia. Ela ficou desesperada, se sentou e as dores foram passando. Bibiana tomou um copo de água e seguiu em direção à estrada velha, na esperança de, por um milagre, alguém passar e lhe ajudar. Ela só conseguia rezar e pedir forças. No caminho, ela avistou um homem a cavalo vindo em sua direção e desmaiou. Bibiana sentiu seu corpo em suspensão e, quando abriu os olhos novamente, estava sendo amparada por um enfermeiro que colocou-a numa cadeira de rodas. Ela ficou sem entender. Onde estava? Como que chegou ali? Mas a dor era tanta que ela só desejava ser socorrida. Não importa a explicação, eu quero ser socorrida. O rapaz a levou para dentro e logo falou para outra pessoa que ela não viu o rosto. Falou assim: a moça vai ter o bebê agora, leva ela para dentro. Bibiana tinha perdido muito sangue e se sentia fraca. Porém, a médica que chegou para atendê-la insistia para ela se manter acordada e fazer força.
Ela não sabe até hoje de onde ela tirou essa força, mas conseguiu parir o seu bebê. Ouviu quando a médica disse que era menina, e então ela desmaiou. Durante o tempo em que esteve inconsciente, ela viu um vulto ir na direção do bebê e ouviu uma voz masculina lhe falar: essa noite não durma, orai e vigiai, que tudo se encaminhará. Quando ela acordou, estava numa enfermaria coletiva com outras 5 mulheres e seus bebês. Era a maternidade da cidade vizinha. Todas estavam com seus bebês e Bibiana foi a última a receber a sua. Quando o enfermeiro lhe trouxe a bebê, foi amor à primeira vista. A menina era uma graça, era a cara do Júlio. E ela comentou com outra mãe que estava ali perto que sua filha era linda, porém não tinha nome, já que ela e Júlio esperavam um menino. A outra mãe então comentou que passava pela mesma situação, só que ao contrário. Ela já tinha 4 filhos homens e seu marido desejava uma menina. Foi quando a mulher propôs a Bibiana trocar as crianças antes que seus maridos chegassem. Gente, é brinquedo. Agora eu tenho uma Polly, você tem outra Polly, eu tenho umas repetidas. Vamos trocar uma? A mulher, louca. A mulher propôs, vamos trocar antes que os nossos maridos cheguem, né? Que nem um lanche da escola. Bibiana achou que a mulher estava brincando e riu. Porém, a mulher permaneceu séria na proposta. Ela ficou pensativa e lembrou do sonho que dizia: essa noite não durma, orai e vigiai que tudo se encaminhará. Ela lembrou do sonho. E nas 2 noites que se seguiram, ela não dormiu. Júlio só foi achar a esposa, porque não tinha telefone, WhatsApp, né? Não era assim. Como que ele ia saber onde ela estava? Sumiu. Você tinha que sair procurando informação no vizinho, indo para lá, para cá, porque não tinha telefone. Assim, fácil, né? Júlio só foi achar a esposa 3 dias depois de todo o ocorrido. Como eles não tinham telefone e ela não podia sair de lá sozinha, uma enfermeira conseguiu contatá-lo através de um conhecido. Júlio chegou desesperado, pois pensou que a esposa tivesse sofrido alguma violência por ter sumido, deixando a casa aberta. Além disso, ninguém a havia visto. Bibiana contou que foi na casa dos compadres e eles não estavam. Depois disso, caminhou até a estrada, viu o moço a cavalo e não lembra de muita coisa. Júlio achou muito estranho, porque o enfermeiro que a socorreu disse que ela chegou na maternidade caminhando sozinha e só desmaiou quando chegou na porta. Bibiana ficou pasma, pois não tinha como ela, grávida e com dor, cruzar uma cidade até chegar na outra. Até hoje, o fato de como ela chegou na maternidade é um mistério. Júlio acha que alguém a levou de carro e deixou próximo à maternidade e que ela sonhou com esse homem a cavalo. Bibiana tem certeza de quem lhe salvou foi esse homem a cavalo. E tem certeza também que a outra mãe queria pegar o seu bebê. Como todos que ouviram a história acharam que era um milagre de São Jorge, ela batizou a filha com um nome criativo que homenageia o santo e seu falecido sogro. No ano seguinte, ela teve o tão sonhado filho homem, mas dessa vez foi para casa dela junto com a parteira. Depois disso, ela teve outros 3 filhos, mas o parto mais inesquecível foi o da filha mais velha. Gente do céu, que mulher louca aquela lá, trocar a criança. Ai, já que você quer um homem. Por isso que a voz falou, porque se ela ficasse de boa, aquela mulher podia trocar as crianças, arpar do hospital, e aí, não era que nem hoje. Hoje você tem toda uma identificação, ninguém entra, ninguém sai, à torta direita de um hospital, tem que mostrar documento para entrar, mostrar documento para sair, e, sabe, é todo um negócio assim. Mas antigamente, vai saber. E aquela voz avisou, meu Deus, podia ter trocado a criança ali mesmo. Vai ver que a mulher acordava, olhava para ela e ela tava lá.
Tô acordada, não vem não. Essa criança é minha. Gente, e esse cavalo? Eu também pensei em São Jorge. Mas alguma... Porque é difícil você levar também uma pessoa a cavalo. Imagina uma grávida. Dá pra levar, acredito. Você equilibra ali na sua frente a mulher. Eu tava desmaiada. Uma pessoa desmaiada é pesada, gente. Pesa. Grávida ainda. Levar assim a cavalo não é fácil. Mas ela lembra de ter visto e chegou. E ela não lembra de chegar a pé lá. Tudo bem, podia estar. Mas ela estava muito fraca, perdendo sangue. Como que ela ia andar assim? Vai saber. Ele acha que alguém levou de carro, que seria mais plausível, mas ela não lembra desse carro, não. Ela lembra do homem a cavalo. Será que esse homem a cavalo chegou, deu uma primeira ajuda, conseguiu chamar alguém com carro que veio e daí ela não lembra de mais nada? E aí deixaram... Esse homem a cavalo só veio para avisar, para chamar. Mas se uma pessoa vai lá e ajuda, para que larga? Tipo, a mulher tá grávida, tá desmaiada praticamente, perdendo sangue. Aí você vai lá, em vez de você levar na porta do hospital, entregar. Não, eu vou deixar você aqui na esquina, você anda um quarteirão e chega ali no hospital, tá? Não tem muito sentido, nem o cara a cavalo, nem a pessoa de carro ter feito isso, largar a pessoa antes e falar, agora você vai a pé. Alguém te leva, te ajuda, te ampara até a porta do hospital, fala, ela tava na beira da estrada, né, e beleza, tchau, o que você, não sei, eu só socorri e vai embora. Não vai deixar para caminhar até o lugar, né? Por isso que é muito estranho, eu acho que ela recebeu uma ajuda divina aí sim. Duas ajudas divinas, de quem socorreu e levou ela até o hospital de alguma forma, e a voz que avisou para não dormir, para não trocarem a criança. Certeza! Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!